Meus amigos, uma mudança gigantesca no São Paulo está acontecendo neste minuto aqui que eu estou fazendo a gravação desse vídeo. Todas as notícias do São Paulo nós vamos analisar juntos aqui agora e vou te atualizar dessa troca substancial que está envolvendo ali o São Paulo com o Botafogo. John Textor, o manager, o tudo ali, o dono do Botafogo, agora negociando com o Júlio Casares, ou com quem do Júlio Casares, né, Rui Costa, a troca de inúmeros jogadores do São Paulo. Estamos falando sim de Vitinho e também de Savarino, além do Marlon Freitas. Eu quero te contar qual que é o parecer do Botafogo, né? Pelo menos a ideia de quem que ele quer no São Paulo, ou coisa que está acontecendo e movimentando a cada minuto as preferências do que está rolando no time do São Paulo e Botafogo enquanto jogadores. Rasgadinha aqui. Atualizar também sobre Gaston Ávila, o zagueiro que é do Ajax e estava agora ali jogando no Fortaleza, está disponível agora. Galeano e Reinaldo, você vai descobrir aqui agora o que tem a ver, o que está rolando também no São Paulo Futebol Clube, e o Danielzinho, que é o reforço top que fechou com o São Paulo, que ele tem tudo a ver também com a situação de Marlon Freitas. É um embromation aqui total, mas vamos falar de tudo que está rolando agora. Portanto, meus amigos, chega nesse likeão aí pra dar aquela moral. Falarei tudo aqui, você chega comigo nesse like, vamos junto. Obrigado, viu? Eu te agradeço de coração. E se inscreva aqui no canal, faça parte comigo dessa família que só cresce. Demorou? Eu sou o Juba e vamos lá agora, imediatamente. Seguinte, o Vitinho no Ferrarese é mais ou menos a troca que o Botafogo teria proposto ali, mas o Botafogo ele não se manifesta falando o Vitinho no Ferrarese. E claro que o Botafogo não quer perder titulares para pegar os jogadores do São Paulo, só que o Botafogo, quando ele se pronuncia, ele fala também que os jogadores do São Paulo e o Botafogo têm que ser na troca, que não pode envolver dinheiro porque o Botafogo não tem grana. É curioso isso aí, né? É a SAF do John Textor, que paga 130 milhões num meia aí que sabe lá Deus onde tava jogando, do nada os caras trazem Luiz Henrique e tal, e aí você não tem dinheiro agora pra nada. Mas é o que está acontecendo. John Textor, ele se atrapalhou nas finanças lá, ele inclusive teria chamado o Evangelos Marinakis, um amigo dele, pra ajudar nesse momento complicado do Botafogo, e o Evangelos Marinakis todo mundo sabe, né? Eu ia falar, pra morrer de repente leva 6 meses. Imagina o cara, pra morrer de repente leva 6 meses. É duro ali de entender o porquê que o Marinakis ele fica nessa lenga-lenga, nessa ladainha, porque ele talvez ele queira entrar com um negócio que seja muito benéfico só pra ele. Então, o que tem pra hoje é que o Textor não tem grana, mas ele quer competir ali em alto nível. Então ele teria chegado no São Paulo e dito, quero o Ferrarese, quero o Pablo Maia, começou a apontar, né? Pegou a vitrine ali e falou, quero aquele, e o São Paulo demorou. Então vamos aí, Marlon Freitas, o Vitinho e também o Savarino. E aí o Savarino seria pelo Rodriguinho, o meia do São Paulo. Tem algumas coisas aqui que estão bem equivocadas. Primeiro, o Marlon Freitas, ele é uma bizarrice de pensar nele no São Paulo por 2 motivos. Não é por um só. Mas o empresário do Marlon Freitas não quer ele aqui. Essa história não se confirma, eu não te confirmo, porque o São Paulo, apesar do Casares ser o que é, uma coisa ruim para o São Paulo, não tem cabimento você acabar de trazer o Danielzinho ali do Mirassol, você traz um volante de 31 anos que foi muito melhor que o Marlon Freitas esse ano. Esse ano aqui, Danielzinho jogou muito mais que o Marlon Freitas. O custo dele é baixíssimo, quase nada. Ele já veio pro São Paulo. Ele já veio pro São Paulo. Então não tem cabimento. Toma uma aguinha aqui pra dar aquela molhadinha nas palavras. Como o Danielzinho chegou, pra que Marlon Freitas? E aí você pode me dizer, mas Juba, o Marlon Freitas é campeão da Libertadores, né? Tá, mas o Pablo Maia, que seria o cara do rolo com o Freitas, ele é um jogador que foi também campeão da Copa do Brasil jogando muita bola. Então, vou te atualizar aqui agora de umas coisas que são contrassenso, uma contradição. Uma aguinha aqui pra continuar bem. Olha só. O Marlon Freitas tem 30 anos, o Pablo Maia tem 23 anos. Então se o São Paulo falar que quer cara de saúde e mais jovem, não tem lógica você trazer o Marlon Freitas e mandar pra lá o Pablo Maia. E muito menos você chegar e trazer o Marlon Freitas depois de ter contratado o Danielzinho. É verdade que o São Paulo ele pode vender ainda o Bobadilha,
E também é verdade que o São Paulo já mandou embora o Luiz Gustavo. Porém, o São Paulo também é obrigado a comprar o Marcos Antônio por força contratual por ter batido metas. Então o São Paulo tem Alisson que pode ir embora, mas por enquanto o São Paulo de volante está muito coberto e não faz o menor sentido trazer Marlon Freitas. Essa troca é bizarra. Agora, vamos trocar aí o Ferrarese no Vitinho? Pô, sim, com certeza. Mas isso o Botafogo não está querendo também. Bate um rolo no pau a pau ali, tete a tete, você manda embora o Ferrarese, que é um jogador que nunca se firmou no São Paulo, ele nunca se firmou como titular do São Paulo. Nunca. Ele só gerou custo até hoje. Ele não gerou título, ele não gerou titularidade, ganhou técnico em campo, nada. Ah, foi razoavelmente bem como lateral ali, cobrindo a lateral, fazendo às vezes... Nada. Zero. Zero, zero. Na zaga nunca foi da altura dos jogadores Arboleda, Lanfranco e Sabino também, nunca jogou nada. Sabe? Então pensar hoje que o São Paulo vai trocar o Ferrarese no Vitinho, aí eu acho maravilhoso. O Vitinho, pra começar, é jogador de bola. O Vitinho na lateral direita ali, ele pode pegar a camisa e jogar de titular. É claro que ele vai dar uma atrasada no Mike, né? O Mike vai ter ali um problema. Mas aí o São Paulo vai ter muitos jogos, 2 laterais ali ficariam como realidade, né? Não é o Cedric que você não sabe, o Maílton você não sabe. Ali você coloca 2 realidades ali. O Mike muito jovem, mas já é bom. E aí você coloca também o Vitinho, que aí é bom pra caramba, né? Então o São Paulo sai ganhando com essa troca do Ferrarese e também do Vitinho. Agora, Pablo Maia e Marlon Freitas, para mim o São Paulo perde e muito. E quando pensa em Rodriguinho e Savarino, é uma coisa bastante curiosa, né? Poxa, Rodriguinho e Savarino. O Rodriguinho tem 21 anos, o Savarino tem 29. Então o São Paulo perde no lance da idade. Mas também, convenhamos, o Rodriguinho, acho que poucos caras estão esperando tanto assim dele hoje em dia. É claro que o Rodriguinho aos 21, ele não teve tempo de nada ainda. Tá há 4 anos no time principal de São Paulo, mas ainda assim ele tem 21 anos. Então o cara pode despontar com 23 e ser um belíssimo jogador. Só que o São Paulo ele tem que ganhar hoje. O São Paulo ele tem que ganhar agora a Copa do Brasil, o brasileiro ele tem que voltar agora. Então um cara como o Savarino no Rodriguinho, apesar da idade, eu sou a favor sim e essa troca também tá muito perto. É claro que se você disser, não quero trocar o Pablo Maia no Marlon Freitas, eu não quero só trocar o Vitinho no Ferrarese e o Rodriguinho no Savarino, o Botafogo manda você ir passear, né? É óbvio que os caras têm que perder de um lado, ganhar do outro, então o São Paulo tem que se ligar que o Botafogo não tem dinheiro para gastar e uma vez que queira os jogadores do São Paulo, nós temos que trazer jogador de valor lá também. Não podemos apenas abaixar pro John Textor montar em cima. Isso não existe. A gente fazer cavalinho pro John Textor não ter que pisar no chão. Isso não existe. Temos que ter jogadores de valor do nível do São Paulo Futebol Clube, que é o que ele merece. E olha só, uma coisa bastante curiosa também aqui é esse lance do Danielzinho no São Paulo. O Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, da Chapecoense, Ponte Preta, que sempre foi do São Paulo, né? Depois que ele veio do Sport Recife, o São Paulo trouxe o Reinaldo e o Reinaldo hoje, declaradamente, ele é São Paulino. O Reinaldo, até não duvido nada ele querer voltar para o São Paulo. E isso seria um assunto para o São Paulo negociar agora aí na janela que está aberta muito em breve, estará aberta muito em breve. Só que o Reinaldo, enquanto não volta pra cá, talvez nunca volte, talvez volte agora. O Reinaldo, ele já deu a letra ali pro São Paulo trazer o Danielzinho. Então o Reinaldo, tal qual o Rafinha, sabe? São jogadores que ficam ajudando outros jogadores a chegar aqui no time do São Paulo. Então o Reinaldo, que foi um cara sempre questionado por muitos, não por todos, mas por muitos aqui no time do São Paulo, ele faz um Brasileirão onde ele é disparadamente o melhor lateral jogando ali no time do Mirassol e também no Campeonato Brasileiro inteiro. Ele destronou aí vários caras como Alexandre, Alex Telles, Ayrton Lucas, Piqueres e Capixaba, todos os caras aí que estavam jogando bem, aquele outro lá, o Guilherme Arana, o Reinaldo foi melhor do que todos, sem exceção. Ele não foi campeão, mas ele fez um campeonato de sensação. Trazer o Reinaldo de volta agora não seria nenhum problema não, ainda mais tendo ali um cara igual o Enzo Dias que fez cirurgia. O que pega é que o Wendel acaba de voltar para o São Paulo. Então o lateral do São Paulo acaba de voltar. O Wendel hoje, ele tem tudo para dar certo no São Paulo. O que ele não teve antes? Pré-temporada, jogar aqui, mudança de técnico, campeonato em andamento, turbulência total. Agora não. Agora o Wendel se recupera no final do ano, está recuperado, tá? Ele se recupera no final do ano, vai ter férias junto com o elenco.
E aí depois disso ele volta para ser ali apresentado ao Crespo com cara de pré-temporada. Então o Crespo ele vai ter o Wendel para jogar Paulista, Brasileirão, tudo que vai começar agora nesse janeiro que vai ter. Então o Wendel é um jogador que o São Paulo está esperando demais. Se calha do Wendel ser aquele jogador de Europa que nós estamos esperando e o Vitinho chegar, o São Paulo pode montar a dupla de laterais, talvez a melhor do futebol brasileiro. Tem que dar certo e os caras conseguirem jogar. E aí fica top demais. Aí o Reinaldo, que hoje, de fato, ele faz falta aqui no time de São Paulo, amanhã ou depois ele pode não fazer mais se o São Paulo realmente conseguir fechar o Wendel e colocar ele para jogar de verdade. Não aquele Wendel cansado, um Wendel que começaria o ano já brilhando por aqui, tá bom? O São Paulo está praticamente fechado com Gaston Ávila. Está feliz? Está empolgado com isso? Porque o cara está chegando. Goste ou não, o cara está chegando. Ele não fechou ainda, mas o São Paulo com o Ajax tem uma conversa muito avançada, onde o Ajax ele está só para assinar o aceite, né, da proposta que o São Paulo fez pelo Gaston Ávila. O que é o legal? É que ele viria por empréstimo agora para jogar no São Paulo, com o São Paulo somente pagando o salário. O que é o problema? Tem dois problemas que eu vejo aqui. O primeiro deles é que o Ajax ele deve colocar uma cláusula de opção de compra e aí o cara é carésimo. Aí o cara custa 22 milhões, aí pra mim é uma coisa absurda do São Paulo pagar por esse jogador. Mas jogando agora de graça, acho que ele pode somar. E o segundo problema é que ele não é o único zagueiro do São Paulo. São Paulo já tem 5 zagueiros ali titulares praticamente. Perde o Ferrarese? Demorou. Perdeu o Ferrarese, tem lá Tolói no banco e tem o Gaston Ávila brigar a posição com o Alan Franco, Sabino e Arboleda. Então tudo bem, aqui fica uma coisa interessante. Por quê? Porque perde o Ferrarese, ficaria apenas com 4 zagueiros no elenco e o Crespo usa 3 titulares. Então tem realmente que ter pelo menos 5, para aí colocar o Negruti improvisado, tá? Colocar um da base, aí você consegue. Então o Gaston Ávila vai chegar, mas o Ferrarese vai embora, aí fica top. Aí pode até ser. Eu mudo a minha opinião para a chegada do Gaston Ávila, desde que o Ferrarese vai embora. Se o Ferrarese ficar, não tem lógica trazer Gaston Ávila. Ferrarese foi embora? Traga sim Gaston Ávila e vamos tentar dar certo aqui no futebol, que pode ser uma coisa muito incrível para acontecer pelo time do Tricolor. Demorou? Galeano. Você lembra do Galeano? Antônio Galeano, equipe de base do São Paulo Futebol Clube. O Galeano é base nossa. O Galeano, ele fez uma temporada aqui pelo Ceará, jogando pelo Ceará emprestado do time nacional do Uruguai. Ele é paraguaio, né? Mas ele estava jogando no Uruguai, onde ele joga no Nacional. Até o São Paulo pegou o Nacional da Libertadores, lá lembra? E o São Paulo passou pelo Nacional, tinha Galeano lá. O Galeano de lá ele veio emprestado pro Ceará. E a temporada dele aqui no Ceará, ele joga de ponta direita, né? Ele tinha jogado no São Paulo de centroavante, ele parecia um cara muito bom. O São Paulo, de maneira absurda e bizarra, manda o Galeano embora. Ele vem fazer uma temporadinha aqui no Ceará. Os números do Nordestino, Taça Nordeste e tal, eu nem vou falar do Campeonato Nordestino, porque são muitos gols mesmo. Agora, quando ele joga no Brasileirão, ele fez 7 gols e ele deu 3 assistências. Ele está emprestado de graça pro Ceará e o Ceará caiu pra Série B. O Ceará já declarou que não vai comprar o Antônio Galeano. Então o Galeano, que foi um jogador do São Paulo, que ele teve seu brilho em alguns jogos, diferente de alguns outros caras da base que não tiveram brilho nenhum, o Galeano teve um pouco de brilho sim, e ele foi mandado embora de maneira absurda. O São Paulo entra nessa zona de gestão desde o 3º mandato do Juvenal, que não foi catastrófico, mas ele abriu porta para catástrofe, né? O 3º mandato do Juvenal, ele abriu a porta para um Carlos Miguel Aidar, que o próprio Juvenal nomeou o substituto dele. O Aidar tem ali quase que o impeachment, chega a ser um afastamento. E aí o Leco entra como interino, depois o Leco é eleito, e Leco derruba o São Paulo junto com o Aidar, e aí veio o Casares e termina de derrubar. O Galeano, nesse meio de problema, ele não jogava mal no São Paulo, né? Quando entrava na equipe de base, por exemplo, nós tivemos aí Thales Vander, Juan, centroavante, que tá hoje no time turco, Erisson, esse menino Galeano nunca jogou menos que esses caras, não. E ele foi usado de bode expiatório e o São Paulo chutou ele daqui. Agora, olhando para o cenário atual, onde Tapia custa 12 milhões de reais, onde Rigoni já foi embora junto com o Dineno, e nós vendemos todos os caras da equipe de base para a ponta direita, poderíamos hoje puxar o Eric do Vitória, mas o Vitória quer comprar o Eric. E o São Paulo tá fazendo essa força aqui, ó.
Vou segurar o Eric. Ele faz essa forcinha aqui. Aí caiu, não deu pra segurar. Então o São Paulo tá mandando o Eric embora também. Nesse mundo aí, onde o Eric seria o único ponta direita do São Paulo e está indo embora, trazer o Galeano pra cá por empréstimo junto ao Atlético Nacional do Uruguai lá, não seria, do Uruguai, não seria plausível a considerar 7 gols e 3 assistências no Brasileirão? Pensa comigo aí, qual é o jogador do São Paulo mediano, tá? Não vamos pensar apenas no Luciano. O resto, quem fez 7 gols aí? Ferreirinha fez 8. Jogando de titular com o Crespo e se machucando pra caramba. O Galeano não se machuca, fez os gols, é forte pra caramba, conhece o São Paulo porque ele é categoria de base nossa, conhece o futebol brasileiro mais do que o Paraguai que ele nasceu, e agora o cara está no Nacional do Uruguai, onde ele não vai ter chance de jogar. Até pode, mas os caras não contam com ele. Deveria o São Paulo fazer uma proposta por esse jogador ou não? Eu tenho certeza absoluta que sim, mas eu queria te ouvir também. Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!